qual é o Maranhão que queremos. A partir de 2015, teremos um novo governador. E aquele que chegar ao Palácio dos Leões vai ter muito trabalho e muita cobrança. O Brasil mudou. O mundo todo mudou muito na última década. O nosso Estado também está neste emaranhado de novidades que rege dia a dia a cada um de nós. Não é mais possível fechar os olhos para os problemas do Maranhão. Não é mais possível conviver com a pobreza, com a doença, o analfabetismo e o crime. No nosso Estado, todas as medidas a serem tomadas têm caráter de urgência. O novo comandante deste Estado, abençoado pela natureza, vai ter que ter coragem. Serão batalhas árduas a serem travadas. Os inimigos da liberdade e do crescimento continuarão apostos. A democracia é uma construção diária. Agora é a hora de cada cidadão maranhense dar a sua contribuição para mudar a trajetória do Estado. A escolha do novo governador, dos novos políticos que vão tomar a frente desta luta é o primeiro desafio do povo. No último ano, nós vimos um Brasil efervescente. O povo foi às ruas. A democracia, portanto, está viva, a despeito dos herdeiros do terror e do ódio que assolou o Brasil durante o período de exceção. O povo quer um país onde se viva com dignidade e felicidade. Assim, o povo maranhense precisa atuar pelo crescimento do Maranhão. A TV Guará, esta jovem empresa, esta jovem equipe profissional, faz parte de um novo momento. O tempo do enfrentamento, o tempo da escolha, da avaliação, o tempo da democracia. Consciente do pertencimento dentro de seu protagonismo político, a TV Guará faz, a partir de hoje, a série de sabatinas com os candidatos ao governo do Estado. Um deles vai ter a honra de representar o povo do Maranhão. Sempre isenta e independente, a TV Guará oferece ao telespectador a possibilidade de avaliar esses candidatos. A partir de agora, aqui na TV Guará. Boa noite. Os nossos convidados de hoje são os jornalistas Gilberto Leda, representando o jornal Estado do Maranhão, João Cutrim, representando o jornal Pequeno, e Raimundo Borges, representando o jornal O Imparcial. Também contamos com a presença do jornalista da TV Guará, Marcos Saldanha. Eu sou Américo Azevedo Neto e vou conduzir a sabatina. O nosso convidado de hoje é o candidato ao governo do Estado, Flávio Dino. Boa noite, candidato. Boa noite, Américo. Um prazer falar com você, com todos os telespectadores. Agradecer o inspirado texto de abertura dessa sabatina. Reconheci a sua presença nesse texto, a visão crítica sobre a realidade social. Realmente é o que nos ilumina nessa caminhada, a crença de que o Maranhão merece dias melhores. Agradecer à TV Guará, toda a equipe da TV Guará, cumprimentar os jornalistas presentes. Lembramos aos convidados que a sabatina segue um respeito integral às regras aprovadas por todos os candidatos ou seus representantes. As perguntas devem estar rigorosamente dentro dos temas saúde, educação, desenvolvimento econômico e meio ambiente. Pelo terceiro ano consecutivo, o ranking de gestão dos estados brasileiros avaliou as condições das 27 unidades da federação para atrair investimentos, principalmente os estrangeiros. Foram analisados os indicadores que vão desde a infraestrutura até os níveis de criminalidade,
passando por fatores como burocracia, corrupção e disponibilidade de mão de obra qualificada. Para definir as notas, a unidade de inteligência da Economist, consultoria vinculada à revista britânica The Economist, compilou relatórios jurídicos, publicações acadêmicas, governamentais e sites de autoridades, bem como organizações que acompanham o trabalho dos gestores públicos dos 27 estados. 3 foram classificados na pior categoria com péssimas avaliações. O Maranhão apareceu em penúltimo lugar, à frente apenas do Amapá. Nos últimos anos, o estado foi embalado com a pretensa implantação da refinaria Prêmio, em Bacabeira. Uma grande obra que serviu como garantia de voto em 2 eleições consecutivas. A esperança embalou o sonho de milhares de maranhenses, mas a euforia de outrora deu lugar à frustração com promessa postergada por mais de 10 anos. E ainda que o governo pregue que o Maranhão é estado rico em tudo, todos os índices e a realidade estão aí, provando exatamente o contrário. Pergunta, candidato. Caso o senhor venha a ser eleito governador do Maranhão, o senhor já tem um plano ou projeto para atrair investimentos produtivos no nosso estado, no campo da infraestrutura mínima necessária para que esses investimentos venham ao Maranhão? O senhor acha que já tem umas condições propícias para as suas implementações ou teremos que preparar um projeto audacioso nessa área? Américo, eu sou maranhense, eu tenho muito orgulho de ter nascido no nosso estado, aqui cresci, aqui estudei, aqui fiz a minha vida inteira, aqui trabalho, aqui vivo com a minha família e por isso mesmo amo muito o Maranhão. Aqui é o meu pedaço de chão, é meu lugar no mundo. Por isso mesmo, todas essas realidades como essa, retratada nesse ranking da revista The Economist, dói muito na minha alma. Na verdade, eu lamento muito tudo isso, porque sei que por trás desses rankings, dessas estatísticas, desses números, há pessoas sofrendo, há dores, há mortes, há vidas que se perdem, há desesperança, há medo. Por isso mesmo nós estamos defendendo que haja uma virada de página. Chega disso, basta disso, o Maranhão é muito maior do que os seus problemas. Eu acredito que um retrato como esse, longe de nos desanimar, deve nos indignar. E é exatamente essa indignação transformadora que trago aqui a esse debate, porque quando eu vi esse ranking ontem na revista Veja, por coincidência foi um dos materiais que eu trouxe, é importante que todos os maranhenses olhem um detalhe muito importante nesse ranking. Além do Maranhão estar nessa posição, o Maranhão andou para trás. No ranking de 2011, o Maranhão estava em 22º lugar. Hoje em 26º. Significa que nos últimos anos, além de o Maranhão não ter conseguido avançar, andou para trás. Então, quando nós olhamos essa realidade, nós precisamos exatamente ter essa indignação que transforma, ter a esperança militante de quem acredita no Maranhão. E é exatamente isso que eu trago. Quando você fala de atrair investimentos, eu digo, Américo, que em primeiro lugar é preciso olhar para os empresários maranhenses, para os que aqui já estão. Maranhenses ou não, eu digo os empresários que já investiram no Maranhão. É preciso tratar bem dessas pessoas. É preciso que os empresários sejam ouvidos, que as entidades empresariais sejam respeitadas. Eu conheço os estudos da FIEMA e são estudos de grande qualidade em defesa de uma política industrial para o Maranhão. Infelizmente, eles não são aplicados porque os industriais, os empresários do Maranhão, os comerciantes, o setor de serviço, simplesmente não são ouvidos. Exatamente o nome dessas promessas vazias, ocas, eleitoreiras, trágicas, como essa referida na pergunta acerca da refinaria Prêmio, que se revelou, infelizmente, um estelionato eleitoral lamentável. Então, nós precisamos olhar para os empresários, reduzir a carga tributária, nós precisamos atualizar a legislação relativa ao pagamento do ICMS, a diferença de alíquota do ICMS para as empresas optantes do Simples. São mais de 100 mil empresas que serão diretamente beneficiadas pela correção da tabela, melhorando, diminuindo as alíquotas e aumentando as faixas de isenção. Mas, candidato, desculpe interromper, isso não provoca
um esvaziamento de receita? Mas a receita maranhense está crescendo. Ano passado, a arrecadação tributária no Maranhão ultrapassou 5 bilhões de reais. Nós temos as transferências voluntárias, as obrigatórias, a arrecadação de ICMS cresce ano a ano, nesse ano vai crescer exatamente porque houve a melhoria da base tributária, mais atividade econômica, nós precisamos fazer com que haja um estímulo exatamente a que essa base econômica real, feita pela sociedade, feita pelos empresários, possa ter ainda mais incentivo para crescer. Por isso mesmo, além de reduzir a carga tributária dessas empresas pequenas e médias, nós precisamos corrigir um grave problema, um grave embaraço a investidores grandes, médios e pequenos. Qual ambiente institucional, separação do público e do privado. Acabar com a corrupção, com a propina, com a chantagem, com a extorsão, que infelizmente é praticada no nosso Estado. Então, um governador honesto, um governador ficha limpa, pode se dirigir ao empresariado, àqueles que investem e àqueles que desejam investir, dizendo que podem vir para o Maranhão, porque eu não vou concorrer com ninguém, ninguém da minha família tem empresa para concorrer com empresa de ninguém, eu não vou beneficiar e não vou ter empresário amigo, eu tenho amigos que são empresários, mas um governador não pode ter empresário amigo. O governador tem que ter imparcialidade, tem que ter isenção. Em terceiro lugar, além do ambiente institucional necessário, eu queria destacar exatamente o papel das políticas de financiamento necessários a que os empresários se instalem, e aqui eu me refiro desde o pequeno, que se beneficia do Crédito Amigo, do Banco do Nordeste, até o grande, que pode se beneficiar do Pro Maranhão, que é um programa que tem mais de 20 anos, que todos os estados praticam, e nós defendemos a continuidade desse programa, que é a dispensa, um crédito presumido de 75% do ICMS, exatamente para que os investidores, os grandes investidores, tenham a segurança de que as regras do jogo serão mantidas. Ou seja, nós vamos mudar a política, mas no que se refere aos incentivos fiscais que já foram deferidos para empresas que investem no Maranhão, nós vamos continuar acreditando no empresariado, mas com esse olhar, Américo, eu faço questão de sublinhar isso ao fim, sobretudo para o empresário que já está no Maranhão, esse que precisa de um governo presente. Algum dos senhores? Candidato, boa noite. Primeiro aos telespectadores da Guará, Gilberto Lela, do Jornal Estado do Maranhão. O senhor fala em uma virada de página para o desenvolvimento do Estado, né? E nos últimos meses tem se intensificado um debate entre a oposição liderada pelo senhor e o maior expoente do grupo governista, que é o senador José Sarney, sobre IDH. Ele tem questionado o IDH como a ferramenta ideal para medir o desenvolvimento do Estado. Ele diz que esse é um índice de países ricos. A oposição tem defendido que esse é sim um índice ideal para medir a pobreza ou riqueza nos estados. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte: você fala em virada de página, mudar IDH, mudar qualquer índice, se muda com pessoas. E o senhor tem ao seu lado muitos aliados, ou ex-aliados, perdão, do senador José Sarney. Que influência essas pessoas como Zé Reinaldo, Valdir Maranhão, José Vieira, que influência ex-aliados do senador, que é o seu principal adversário, mesmo não estando disputando cargo nenhum, que influência esse tipo de gente tem no desenvolvimento do seu plano de governo, das metas de governo que o senhor propõe? Em primeiro lugar, eu lamento muito que o grupo que domina a política maranhense há tanto tempo queira revogar a lei da gravidade. A essas alturas da vida, combater o IDH é algo assim, bastante estranho, porque é um índice internacional, praticado amplamente por todas as nações do mundo, por todos os estados, municípios, universidades. Eu não conheço nenhuma outra pessoa que conteste o IDH, a não ser essa voz isolada que você fez referência. O IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano. Mede atributos relativos à renda, educação e à longevidade e expectativa de vida do povo. Infelizmente, o que o IDH tem mostrado é que o Maranhão continua numa posição muito difícil, não porque não seja rico. O nosso estado é muito rico, mas infelizmente é muito injusto. Na verdade, você tem 2 ou 3 famílias, e você, Gilberto, sabe disso, que dominam a política maranhense há muito tempo, dominam o mundo dos negócios. Apenas empresas que têm relação com essas famílias, 2 ou 3 famílias poderosas, conseguem de fato, nesse momento, acesso a compras governamentais, licitações, contratos.
Isso realmente é um entrave ao desenvolvimento. E acho também que o IDH é corroborado, é confirmado por outros índices. Por exemplo, o PIB. É verdade que o PIB maranhense, em termos absolutos, é o 16º PIB do país. Mas os críticos do IDH, entre os quais o ilustre senador, às vezes acabam omitindo, né, que o PIB deve ser visto também na sua dimensão per capita, né? E nesse caso do PIB per capita, o Maranhão é o penúltimo lugar, R$17 à frente do Piauí, por ano, dá R$1,30 por mês, mais ou menos. Então, esse dado mostra que mesmo que se fale em termos de PIB, quando nós dividimos pela população, há algo de muito errado com a política maranhense. E é exatamente isso, por isso que nós defendemos a virada de página, e tenho muito orgulho de fazer muitas alianças políticas, porque elas são prova, em primeiro lugar, do democrata que eu sou. Eu sou de um partido político, mas reconheço que o meu partido sozinho não tem condições de transformar a realidade do Maranhão. Por isso eu fiz aliança com 9 partidos. Eu reconheço a necessidade de fazer aliança com a sociedade civil. Nós reunimos ano passado, na semana passada, mais de 1.000 militantes de organizações sociais do estado inteiro que acreditam e fazem uma aliança conosco. Nós fizemos um movimento de diálogos pelo Maranhão e que reuniu mais de 40.000 pessoas discutindo nosso programa de governo. Então, de fato, nós temos muitos aliados, alianças políticas, partidárias, sociais, e em respeito à pluralidade da sociedade. A tarefa de transformar o Maranhão é muito complexa, por isso mesmo precisa de muita gente. Então, nós estamos reunindo pessoas que concordam com o programa, com propostas, mesmo aqueles que no passado pertenceram ao Grupo Sarney. Inclusive, eu quero fazer um convite a outras pessoas que hoje ainda pertencem ao Grupo Sarney, que queiram vir para o nosso lado, são bem-vindos. Eu tenho recebido diariamente adesões de prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, políticos ilustres que já foram do grupo do senador Sarney e que hoje consideram que o grupo não tem mais o que fazer, não tem mais o que dizer. E são bem-vindos, nós estamos de braços abertos para os que já vieram e para os que queiram vir e queiram concordar com o nosso programa. Agora, faço questão de deixar claro, Américo, quem vai governar esse estado serei eu. Se o povo do Maranhão, sob a proteção de Deus, me der a honra de governar esse estado, eu não vou terceirizar governo. Ou seja, o líder desse projeto serei eu, que terei a legitimidade popular para fazer com que todos os aliados caminhem na mesma direção. A direção de servir bem ao povo, de fazer com que as políticas públicas cheguem até a casa de todos os maranhenses. Agora vamos dar um tempinho para os nossos comerciais. Eu volto contigo, Borges, e contigo também, Marcos. Só um instante. Ok, estamos de volta com nossa sabatina. Borges, você estava com a pergunta engatilhada, qual é? Eu quero retomar o tema inicial sobre a questão da refinaria, a refinaria prêmio da Petrobras. E eu gostaria de saber, candidato Flávio Dino, em que ponto esse projeto da refinaria ele contempla o seu plano de governo ou se dentro das suas metas de governo ele simplesmente foi ignorado. Eu espero que a refinaria Borges, de fato, seja uma realidade. Nós lutamos por ela, acho importante para o Maranhão. O que eu lamento é que, em primeiro lugar, 1 bilhão e 500 milhões de reais tenham sido gastos e isso não tem produzido nenhum resultado para o Maranhão. Isso é muito triste. Só em compensação ambiental, o estado do Maranhão arrecadou mais de 100 milhões de reais. E nós não conhecemos, acho que você, um jornalista experiente, vivido, com certeza não conseguiria lembrar de uma única coisa positiva que tenha sido feito com o dinheiro da compensação ambiental que foi pago pela Petrobras. Então, essas coisas que nós denunciamos. Eu espero que o governo federal retome essa prioridade. Hoje, infelizmente, como você sabe, o plano de negócios da Petrobras acabou colocando a refinaria para a próxima década. Eu espero que a conjuntura internacional melhore e que da próxima vez seja um projeto que vai ter o nosso apoio, claro, e levado com seriedade, levado com correção. Nós defendemos que esses investimentos no nosso estado aconteçam. Eu lamento o uso eleitoreiro
e também o desvio de recursos, como infelizmente aconteceu. Porque um projeto desse ele é calculado em mais de 20 bilhões de reais, né? E para o Maranhão ele seria realmente um ponto de sustentação de todo esse processo econômico. Ele não pode ser visto. Por isso que eu volto a saber, querer saber se realmente o senhor colocou isso ou acha que não é importante no momento, exatamente pelo que o senhor acaba de dizer. É importante, claro. Só que, como vocês sabem, não depende do governo do Estado, né? O investimento da Petrobras. Mas o apoio do governo do Estado não seria evidente, fundamental? Como eu acabei de sublinhar, o governo do Estado está pronto a apoiar, estará pronto a apoiar esse projeto e outros projetos que querem se instalar no Maranhão. Agora, como disse, é preciso que haja regras, que sejam coisas sérias, que o dinheiro não desapareça e que, de fato, o povo não seja enganado. Esses são os meus parâmetros, né? E aí, nesse caso, nós defendemos que a refinaria é importante para o Maranhão, não pode ser visto apenas como projeto único. Também essa ideia de que um projeto vai salvar o Maranhão. O Maranhão tem 7 milhões de habitantes. O Maranhão merece, a refinaria merece, não há dúvida, mas merece muito mais que a refinaria. É isso que o nosso programa de governo contempla. Marco, por favor. Candidato Flávio, é fato que precisamos melhorar a competitividade do Estado, né? O Estado, o ranking aí de competitividade da revista mostrou isso muito bem, né? A gente vem numa decrescente, né? Não há melhora e alguns critérios precisam ser melhorados. Então eu queria saber nesse sentido, primeiro, as suas propostas efetivas para tornar o Maranhão mais competitivo, sobretudo no que diz respeito à infraestrutura. Nós temos portos, nós temos ferrovias, mas ainda assim perdemos para estados como o Acre, por exemplo, ou Roraima, estados com isolamento muito maior de malha viária, de malha ferroviária, né? Então, como melhorar de fato do que diz respeito não só a plano federal, mas a plano estadual? E junto com isso, também, como trabalhar, ao mesmo tempo que se atrai investimento estrangeiro, como melhorar a questão do capital natural. É fato que nós temos um projeto de zoneamento ecológico, econômico, que eu conversei com alguns ambientalistas e me disseram, e foi o primeiro a ser feito no Estado, porém é um dos últimos a ser colocado em papel. Então, fomos pioneiros em fazer, mas não conseguimos tirar ele do papel. O senhor pretende tirar do papel? De que forma executar esses dois pontos? Atrair crescimento, melhorar a competitividade do Estado, mas melhorando também o capital natural. Bom, Saldanha, em primeiro lugar é preciso concluir o zoneamento econômico e ecológico do Estado, porque ele ainda demanda a finalização e pô-lo em prática, porque é uma ferramenta de planejamento e de segurança jurídica para os investidores e também para os agentes públicos. Consta do nosso programa de governo essa prioridade. Em relação à infraestrutura, o Maranhão, nesse ranking da revista The Economist, publicado pela Veja, tirou nota 0. Isso é gravíssimo. Eu realmente, como militante político e como maranhense, luto muito para transformar essa realidade, porque, em primeiro lugar, a população sofre muito com isso. Muito recentemente, 9 ou 10 jovens na cidade de Bacuri perderam a vida sendo transportados em pau de arara. Então, quando nós pensamos em transporte, em logística, nós temos que olhar, em primeiro lugar, as pessoas. Os jovens, os idosos que sofrem para receber o benefício do INSS para ir fazer compras. Por isso, nós precisamos ter boas estradas, novas vias de ligações, integrando melhor as regiões maranhenses. O BNDES tem um recurso disponível para isso, nós vamos usar de verdade, para que essas estradas saiam do papel e consigam melhorar as condições de infraestrutura no Maranhão. E, finalmente, eu queria aludir à questão do porto. O porto representa uma das principais vocações econômicas do Maranhão, que é ser um grande hub, um grande entroncamento logístico para o mundo, não só para o Brasil, porque de quem vem do sul, ele é o último porto brasileiro de grande porte. Para quem vem do norte, dos grandes centros consumidores do planeta, ele é o primeiro porto. É o porto brasileiro mais próximo do Canal do Panamá. Nós estamos aqui a 2 graus da linha do Equador. Isso significa economia de frete. Nós temos condições naturais que Deus nos deu, bastante boas no que se refere à profundidade do porto. Então nós precisamos explorar com muita contundência, muita incisividade, as possibilidades econômicas que o porto traz. Hoje, a movimentação portuária no Maranhão é exportação de soja, no mais das vezes in natura, ferro, commodity, produto primário e um pouco de alumínio, de alumina, infelizmente em linha decrescente.
As exportações maranhenses caíram 23% recentemente, exatamente pela crise no complexo ferro e no complexo alumínio. E é um grande importador de combustíveis, né? O porto é uma porta de entrada de combustíveis para o Maranhão e para essa região. É muito pouco. Nós precisamos aumentar a produção no Maranhão a partir de uma constatação. Por que que hoje há guerra no mundo, Américo? Por causa de água, energia e comida. O Maranhão tem água abundante, água para todo lado. O Maranhão tem energia abundante, hidroelétrica e gás. E o Maranhão pode ser um grande produtor de comida. Hoje é importador de comida, que é um fenômeno. É uma coisa absurda. O Maranhão investindo em agricultura, pecuária, pesca e aquicultura pode ser um grande exportador de alimentos para o mundo. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas a alimentar. A Índia, 900 milhões de pessoas a alimentar. E tem dificuldades de produzir alimentos. Então, se nós integramos o porto no mundo, como é possível fazer, como Petrolina fez, e não foi feito no Maranhão, por quê? Porque desviaram o recurso dos projetos de irrigação do Maranhão. Petrolina fez e hoje exporta fruta, produz uva, produz vinho, na mesma época que o Maranhão. Então, se nós recuperamos essa vocação de produção de alimentos e integramos com o porto, aí o Maranhão consegue ter mais riqueza e, com isso, nós vamos conseguir melhorar os indicadores sociais. O senhor vai ter que reanimar a Secretaria de Agricultura, que está moribunda. Esse é o ponto, né? Ano passado, Américo, gastaram menos de 1% com a agricultura. Isso é um crime no Maranhão. Como é que um Estado com as bacias hidrográficas, você, Borges, Caxiense, Ilustre, que tomou banho no rio Itapecuru, no rio Itapecuruzinho, no Ponte no Ouro, que conhece o Maranhão, como é que você pode admitir que um Estado como o nosso gaste com a agricultura menos de 1%? Como é possível isto? E é claro que nós precisamos recompor o sistema, por isso nós defendemos isso. Nós vamos fazer como? Criando uma Secretaria da Agricultura Familiar específica, que foi criada, depois foi extinta, porque não tem política. Nós vamos concluir a implantação da AGERP, que o governador Jackson criou e não fizeram concurso depois. Tem que fazer concurso, botar técnico, garantir que a AGERP esteja em todos os municípios, dando assistência técnica aos produtores. Nós vamos garantir apoio à comercialização, requalificar o ITERMA, que está abandonado, para resolver o problema fundiário em parceria com o INCRA. É sério, o problema lá de fundiário no Brasil claro, é sério. Claro, porque tem muita fraude, muita coisa errada que foi feita, os assentamentos não têm o apoio que merecem. Então, Borges, o caminho é esse, é você ter instituições e colocar dinheiro. Metade do dinheiro que é gasto com desperdício, com compras suntuosas, com passeios de helicóptero, de avião, com propaganda, com show para beneficiar empresas de A, ou B ou C, se esse dinheiro fosse dirigido à agricultura, já seria algumas centenas de milhões de reais. Centenas de milhões de reais que seriam gastos, investidos em favor de quem precisa produzir alimentos e gerando renda no Maranhão, gerando condições da economia maranhense crescer. Candidato, o João tem uma pergunta para fazer para o senhor. Por favor. Primeiro, boa noite ao candidato, boa noite aos telespectadores da TV Guará, agradecer a direção da emissora, ao Roberto Albuquerque pela iniciativa, cumprimentar, saudar os jornalistas presentes, a Aline Luiz e o nosso amigo Felipe Clã. Bom, candidato, boa noite. Voltando ao tema das questões socioeconômicas, eu acho que isso aí é fundamental a gente discutir, porque o senador falou que ele quis descaracterizar o IDH. Mas vamos aqui a alguns pontos. Dos 6,5 milhões de maranhenses, 1,7 milhões vive abaixo da linha da pobreza, ganhando cerca de R$70 por mês. Nós temos 1 milhão de analfabetos no Maranhão. 6,5% apenas da população tem rede de esgoto. Temos as cidades com as piores rendas per capita. Então isso é uma coisa que a gente tem que discutir. Na década de 70, o senador Sarney foi eleito governador pregando mudança, pregando melhorias ao Maranhão. Passou esse tempo todo, esses anos todos, o Maranhão continua nessa situação dramática, alarmante, nos últimos lugares dos indicadores sociais. Eu lhe pergunto o que o telespectador, o que o eleitor que está nos assistindo agora, ele quer saber o que de fato fazer, não apenas promessas, mas o que de fato fazer para mudar essa realidade do Maranhão. Como mudar esses indicadores, o que o senhor chegando ao governo, o que o senhor pode fazer para mudar isso, para o maranhense não viver mais em pobreza, não ter banheiro em casa, não ter água, não ter saúde, não ter educação. O que o senhor tem de concreto para
como candidato para apresentar e fazer caso vença a eleição? Bom, John, o primeiro passo para transformar a realidade é compreendê-la. Negar a realidade, dizer que ela não existe, tudo isso que você falou, é exatamente o passo de quem é o caminho de quem deseja que essas injustiças se perpetuem. Eu concordo, compartilho do teu diagnóstico. Infelizmente, essas realidades acontecem e nós precisamos exatamente intervir nessa realidade com a visão transformadora a partir de 3 compromissos fundamentais que eu gostaria de sublinhar aqui. Em primeiro lugar, de fazer um governo honesto. Nós temos um orçamento de mais de 14 bilhões de reais. Esse dinheiro bem aplicado é capaz de transformar muitas dessas coisas. Basta olhar por exemplo, as obras fantasmas que tem no Maranhão. Tem clínica fantasma, tem banheiro fantasma, tem hospital fantasma. Então nós precisamos fazer com que o dinheiro público seja aplicado bem. Eu fui juiz por 12 anos, sou coautor da lei da ficha limpa. E por isso tenho uma história de vida que me permite olhar para o senhor e para a senhora, para a sua família, e dizer exatamente que estando conosco, o Maranhão vai estar em mãos honradas, em mãos honestas. O segundo compromisso é exatamente o da proximidade. A gente tem que romper com esse modelo de poucos que governam para poucos. Poucos que se isolam em palácios como se fossem castelos medievais. O governador tem que ser presente, tem que ter humildade, tem que saber ouvir, tem que dialogar. Eu fui advogado de sindicatos, eu sou professor, tenho muito orgulho de ser professor. Sou especialista em gente. Deixei de ser juiz exatamente porque a política permite que eu conviva com mais gente, porque o juiz, naturalmente, tem que cuidar dos seus processos. E não essa aproximação com a população. De que forma? O governador, estando presente, visitando os municípios, ouvindo as pessoas, ou seja, continuar a fazer o que é feito na campanha. Eu acho que o maior problema da política hoje que a sociedade se ressente é de políticos que têm 2 caras, são uma coisa antes, outra coisa depois. Eu sempre fui a mesma coisa, sempre fui o mesmo Flávio, e por isso posso hoje dizer que todos os lugares que eu trabalhei, posso entrar e sair pela mesma porta, porque eu nunca fiz nada de errado. Em segundo lugar, é preciso acreditar na participação popular, aí a proximidade, acreditar nos conselhos de direitos, investir nos conselhos, ouvir as entidades, ouvir os sindicatos, ouvir as entidades empresariais, como eu fiz agora na pré-campanha. Eu não acordei de manhã e escrevi um programa de governo, tampouco copiei o programa de governo de outros. Nosso programa de governo é fruto da participação popular. E o terceiro compromisso é o compromisso de quem acredita na igualdade de oportunidades. Há quem veja essa injustiça, essa desigualdade e pense que ela é normal e que ela é invencível. Eu, desde muito criança, por formação cristã e também por visão ideológica, acredito que as pessoas são iguais em direitos, são iguais em dignidade e, por isso, devem ser iguais em oportunidades. Vamos lá, o comercial. Voltamos com a sabatina. Hoje, o nosso convidado, Dr. Flávio Dino. Borges, você estava com a pergunta, qual é? Eu gostaria de saber, o senhor falou que é um cristão desde nascimento, mas o senhor participa, é integrante do PCdoB, é um partido comunista. Eu queria que você explicasse para o telespectador como é que funciona ou funcionaria um governo de um partido comunista que pela primeira vez, caso o senhor seja eleito, terá um governo no Brasil. Como será um governo comunista num estado como o Maranhão e, além de tudo, integrando uma aliança de vários partidos, de 9 partidos, e esses partidos, a maioria, não tem nenhuma relação com o comunismo. Como funcionaria esse governo? Essa pergunta, Borges, é muito importante, porque permite, em primeiro lugar, que a gente esclareça uma questão muito negativa que tem sido colocada no debate político, que é essa visão contra o meu partido. O meu partido tem 90 anos de história, é um partido de lutas, que contribui muito para o Brasil. É um partido que foi muito perseguido pela ditadura militar, por torturadores, e acho que a democracia permite a convivência de pessoas que têm várias visões. E a sua pergunta mesmo, ao falar de que nós estamos aliados a 9 partidos, já é a demonstração disso.
Ou seja, nós estamos fazendo aliança com vários partidos que pensam diferente em relação ao nosso para governar o nosso Estado. Em relação a um governo de uma pessoa afiliada a um partido comunista, é claro que ele vai ser executado, vai ser implementado de acordo com a Constituição e as leis do país. E a Constituição e as leis do país têm um direcionamento que nós vamos cumprir, obviamente. E sugiro a você acerca dessa pergunta, desse aspecto relativo a uma aparente contradição entre ser comunista e ser cristão, católico, como sou de fato, a leitura da Bíblia, no Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, que eu tenho certeza que lá você vai encontrar a inspiração para ver exatamente o que Cristo defendeu, a justiça social, a opção preferencial pelos pobres, a comunhão justa da riqueza, a justiça social, a partilha das esperanças. Então nós temos muito mais proximidades, né? E por isso mesmo proximidades políticas, né, ao longo da história, e por isso mesmo acho que o fato de ser filiado ao Partido Comunista e ser ao mesmo tempo cristão, católico, apostólico, romano, estive com o Papa Francisco no Rio de Janeiro, um encontro muito bom, pedi inclusive que ele rezasse pelo Maranhão, e ele exatamente disse palavras que me encorajaram nessa dimensão da vida, na dimensão que eu aprendi na escola. Mas o que eu quis dizer, na minha pergunta... Então o governo vai ser assim, um governo democrático, plural, feito por vários aliados, e vai ter um governo de um partido comunista, que bom para o Brasil. Mas o que eu perguntei não tem um sentido de dizer que eu tenha algum sentido, ela tenha o sentido de discriminação ou de rejeição ao comunismo, absolutamente. Que eu quis saber, dentro da sua coligação, tem partido, ou tem lideranças políticas que jamais comungaram ideologicamente com o Partido Comunista. Ou seja, João Castelo, Zé Reinaldo e por aí vai. Quer dizer, isso aqui é o sentido que eu quis dar a pergunta. Na redação do Imparcial, com certeza, há eleitores de Edinho Lobão e há eleitores de Flávio Dino. Então, o mundo é plural, a sociedade é plural. Então, eu tenho muito orgulho de ter uma aliança plural. Isso é uma prova de sabedoria e de humildade. Estranho seria se eu estivesse dizendo que apenas o meu partido era o certo. Isso que seria estranho. Quando o senhor falou, candidato, quando o senhor falou da preferência pelos pobres, me levou no santo católico, São João Jerônimo, Idade Média, que ele era um radical, ele dizia que todo rico é ladrão ou filho de ladrão. Quer dizer, ele exagera já. Mas essa era a postura da católica. Um momento muito difícil da minha vida, Américo, fui muito aconselhado por um frei franciscano. E por isso li muitos livros sobre São Francisco de Assis. E realmente é um grande líder espiritual, um grande inspirador, exatamente por ter levado às últimas consequências a dimensão da vida a serviço de outras vidas, que está em João capítulo 10, versículo 10. Cristo, quando perguntado, o que é ser cristão? Ele disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Vida em plena abundância, vida em abundância. O que significa vida em abundância? Significa que o líder político tem que servir as outras pessoas. Cristo tem uma passagem fenomenal, que já próximo da morte, da crucificação, e ele sabendo disso, ele se ajoelha e lava o pé dos apóstolos. Aí Pedro protesta, diz, mas por que, mestre? E ele diz, para vocês lembrarem o que é ser cristão. E é assim que eu sou cristão, cristão que serve, cristão que compreende essa dimensão do serviço. Por favor. Candidato, no seu programa de governo, o senhor defende a implantação, a criação de um programa estadual similar ao Minha Casa Minha Vida, de construção de casas, e também o Mais Médico. No primeiro caso, o Minha Casa Minha Vida, talvez ele não seja tão polêmico, porque, em geral, existem episódios de corrupção, parte de construtoras, né, de corretores, mas, de uma forma geral, uma boa aceitação. Mas já o Mais Médico federal, ele é bastante contestado por médicos que questionam que o maior problema não é você colocar médicos nos interiores, nos municípios onde não se quer chegar, mas a questão da falta de estrutura, por exemplo, né? Eles reclamam muito, não há soro, não há material, e que você pagando o máximo que for de salário, ou para o médico estrangeiro, ou o médico local, ele não vai querer ir para essas localidades. Então, como é que vai ser, uma vez eleito, como lidar com essa questão de implantar um programa bastante contestado e fazer isso acontecer? Quer dizer, me parece que há uma dificuldade nisso. No nosso programa de governo, nós defendemos o Mais Médicos estadual, que é um complemento do Mais Médicos federal.
é exatamente a visão que nós temos que formar médicos no Maranhão, apoiar as faculdades de medicina do Maranhão e fazer uma carreira para os médicos. Outros estados estão fazendo com ótimos resultados, uma carreira semelhante à dos juízes e dos promotores, de modo a fixar os médicos nessa carreira e servir bem às comunidades. Agora, evidentemente, você tem razão, é preciso formar mais médicos, apoiar os médicos existentes, apoiar os cursos de medicina, ter hospitais universitários, isso está no nosso programa de governo, e garantir as condições de funcionamento das unidades de saúde. Hoje o nosso estado é aquele que menos gasta com saúde do país. E essa é a razão pela qual acontecem essas realidades. Nós precisamos pegar o dinheiro que foi muito mal gasto no Maranhão nos últimos anos. Houve desperdício de recursos e muito desvio de dinheiro público, dinheiro que sumiu. Agora mesmo um episódio de uma clínica fantasma, em plena Avenida São Luís Rei de França. O Pan Diamante está fechado até hoje. O Hospital Aquiles Lisboa, o próprio Hospital do IPEM, são aditivos e mais aditivos que nunca acabam. Então, corrigindo esses problemas, aí você vai conseguir garantir que o posto de saúde, a unidade básica de saúde, funcione bem. E estender as UPAs, um programa do governo federal muito bom, e nós vamos conseguir mais UPAs do Ministério da Saúde para que esses médicos que venham, estrangeiros ou brasileiros, possam ter boas condições de trabalho. Sobre a questão de desvio de recursos, só para complementar a pergunta, existe uma grande dificuldade no cumprimento da lei de acesso à informação e da transparência, né? Então, no âmbito estadual, isso é uma dificuldade, né? Então, como equacionar isso também? Quer dizer, não adianta você captar muito recurso para resolver esse problema da estrutura, especificamente estamos falando da saúde, né? E se você não conseguir acompanhar e o cidadão não puder fiscalizar isso, quer dizer, como de fato fazer isso acontecer? Saldanha, bem objetivamente, o nosso programa de governo consta a criação da Secretaria de Transparência e Controle, integrando a Controladoria, a Corregedoria e criando um órgão semelhante à CGU, com carreira, com técnicos independentes, com auditores independentes, que vão ter toda a liberdade para auditar o próprio governo e auditar a utilização dos recursos estaduais. Uma secretaria que tenha a capacidade, inclusive, de garantir a transparência que você reclama. O nosso estado também não pratica a lei de acesso à informação. Inclusive com salários. Sim, salários de auditor, o modelo federal. Eu digo, mas publicado o salário. Sim, claro, lei de transparência, lei de acesso à informação, cumprir a lei. A minha formação é de cumprir a lei, nós vamos fazer isso. Nosso programa está lá entre prioridades da Secretaria de Transparência e Controle. Candidato, por falar em secretaria, o senhor pretende enxugar? Tem um número de secretarias, ninguém sabe ao certo quantas. O senhor pretende enxugar? O problema é exatamente esse, né? Ninguém sabe ao certo quantas. Existem muitas pessoas, né, ao uso político da máquina pública, né? Isso que nós temos que combater. Ou seja, pessoas que recebem e não trabalham. O senhor vai enxugar isso? Sim, claro. Todos os secretários irão trabalhar. Todas as pessoas que eu nomear vão trabalhar. Leda. Ainda sobre essa questão dos médicos, além da questão do mais médicos, que é polêmico na categoria, a categoria não aceita bem, o senhor também, num momento muito particular e muito difícil da sua vida, patrocinou a criação de uma ONG de combate aos erros médicos. O senhor não acha que isso também vai de encontro aos interesses dos médicos, não pode gerar um atrito com a classe? Claro que não, porque a imensa maioria dos médicos são bons, sérios, responsáveis, trabalham muito, têm todo o meu respeito e meu apreço. O que eu combati quando era juiz eram os maus juízes. Eu defendi a criação do Conselho Nacional de Justiça e sou autor da resolução que proibiu o nepotismo no Brasil, porque havia juízes abusando. Assim defendo em relação aos advogados, defendo em relação a todas as profissões. Nenhuma profissão tem um monopólio da santidade. Não há blogueiros santos ou jornalistas santos necessariamente, ou advogados, assim também em relação aos médicos. O que eu defendi, e agradeço a ti, Gilberto, a lembrança, porque é uma prova assim, da minha dedicação e da minha seriedade. Eu transformei uma tragédia pessoal muito profunda, que eu espero que seja respeitada por todos, numa compreensão de que a vida deveria continuar para que outras pessoas não sofressem o que eu sofri e sofro todos os dias da minha vida, ao acordar e ao dormir. Isso não tem nenhuma criminalização de uma categoria profissional, mas sim de combater maus profissionais como esse. Candidato, não se sinta obrigado a responder qualquer pergunta, desde que ela lhe pareça pessoal demais.
João, eu queria só complementar a pergunta, porque ainda nessa época também, o senhor criticou muito a atuação do Ministério Público. E aí, mais adiante, uns 6 meses depois, começou um debate nacional sobre a PEC 37. E o senhor que defendia uma regulação maior para o trabalho dos promotores, mais prazos e tal, quando a PEC 37 veio à tona, o senhor mudou o seu posicionamento. O senhor já disse que não era a favor da PEC 37, mas era a favor de algumas mudanças e tal. O que foi qual é exatamente o seu posicionamento em relação ao trabalho de atuação dos promotores e a PEC 37? Só um minutinho, João. Essa pergunta não diz respeito a Maranhão e programa de governo. Se por acaso o senhor achar conveniente não responder, fica à vontade. Não, eu esclareço a curiosidade do Gilberto, porque pode ser de mais alguém. Eu sempre defendi muito o Ministério Público, inclusive tenho um irmão que é procurador da República, e posso garantir que no meu governo o Ministério Público vai poder investigar e funcionar com independência. Me dói muito quando escândalos acontecem e não há investigação. O que eu defendi e defendo naquele momento, e continuo a defender com muita coerência, é que haja regras para as investigações. Exatamente para que não haja o que acontece hoje no Maranhão, Gilberto. Vamos imaginar que você cometa um crime, você é amigo do grupo do poder, você não vai ser investigado. Aí o John comete o mesmo crime e ele vai ser investigado. Isso não pode, isso está errado, Gilberto. Então você precisa ter regras do jogo. Foi isso que eu defendi. Prazos, que haja um processo escrito, que os prazos sejam cumpridos, que haja publicidade. Depois eu posso pessoalmente te esclarecer o que aconteceu no caso do meu filho, que foi o que eu aludi na rede social. Mas isso nada tem a ver, como o Américo disse, bem referiu, nada tem a ver com a atuação do Ministério Público do Maranhão, que vai ter todo o meu apoio para funcionar com independência, investigando o governo. E espero que o Congresso Nacional, em algum momento, faça uma lei acerca desse assunto. Não é assunto que dependa do governador, mas defendo, quando eu estive lá no Congresso, que leis como essa sejam votadas. Aliás, fui autor de muitas leis importantes para a Justiça, para o Ministério Público, e tenho uma excelente relação com meus colegas profissionais da área jurídica. John, por favor. Antes de eu vir para essa sabatina, eu destrinchei todo o seu plano de governo e observei 2 pontos. Primeiro, o senhor fala lá de criação de uma empresa estadual de transporte. O senhor fala também de uma criação do sistema de metas de desempenho. Eu queria que o senhor explicasse melhor o que vai ser esses 2 pontos. E na questão política, o senhor é candidato do PCdoB, mas o PT, que é aliado nacional do PCdoB, está apoiando a candidatura do candidato Lobão Filho aqui no Maranhão. Mas o senhor disse ter o apoio do Aécio Neves, do Eduardo Campos e da Dilma. Na verdade, como é que funciona isso? O senhor vai ter o Aécio, vai ter o Eduardo e vai ter a Dilma, ou o PT está exclusivamente com o candidato Lobão Filho? Nós temos uma aliança ampla, plural, como expliquei ao querido amigo Raimundo Borges, que contempla vários partidos. Partidos que apoiam a Dilma, partidos que apoiam o Aécio, partidos que apoiam o Eduardo. Isso é muito bom para o Maranhão, porque é a garantia de que qualquer que seja o presidente da República, se eu tiver a honra de governar o Maranhão, nós vamos ter amplo acesso ao Palácio do Planalto, à presidência da República, para ajudar o nosso Estado. Em termos eleitorais, nós estamos fazendo democraticamente um palanque aberto, em que cada um pode defender o seu candidato. Eu recebo todos aqueles candidatos que queiram estar comigo e apresento à sociedade maranhense, e o cidadão ou cidadã que nos honra com a sua audiência nesse momento é livre para escolher, independente para escolher. Essa é a nossa posição. Acerca da empresa de transportes urbanos, é porque nenhum estado do Brasil há tanta omissão do governo estadual nessa questão de transportes urbanos quanto no Maranhão. Nós temos as questões relativas à ilha de São Luís. O governo do estado não ajuda. Em relação à Imperatriz e região, integrando ali a região Tocantina. No leste do estado, pegando de Codó, Caxias, Timon, Teresina. Essa é a ideia da empresa metropolitana de transportes urbanos. Um organismo do governo do estado para ajudar as prefeituras, sobretudo nessas regiões de maior adensamento populacional, e com isso garantir que investimentos federais possam acontecer, por exemplo, investimentos sobre transporte sobre trilhos. E, finalmente, sobre de metas e desempenho. A questão das metas de desempenho.
é preciso que o governo, e no dia 1º de janeiro, se eu tiver a honra de assumir o governo desse estado, eu vou divulgar metas para a sociedade acompanhar e me cobrar. Metas de desempenho, acima de tudo, é um instrumento de cobrança do governador. E eu estou propondo inicialmente 4 temas. O primeiro, água e banheiro na casa de todos os maranhenses. Nós vamos colocar uma meta para ser cumprido já no 1º ano de governo. Redução da criminalidade violenta, homicídio, estupro, roubo, tráfico de drogas, latrocínio, enfim. Terceiro lugar, superação do analfabetismo, que nós temos o Plano Nacional de Educação que exige que nós transformemos 20% da população em zero em 10 anos. E nós vamos fazer desde o 1º ano, envolvendo as igrejas e a sociedade. E a 4ª meta é relativa à mortalidade infantil. Então são metas que nós vamos publicar para que a sociedade acompanhe ano a ano a evolução do nosso estado, mostrando exatamente a melhoria da qualidade de vida do povo, ano a ano, a partir de investimentos públicos. O senhor falou uma questão fundamental, que é a questão da água. Hoje, não só o Maranhão como o Brasil sofre esse problema. Rapidamente, como é que o senhor vai colocar, o senhor falou que ia colocar água em todas as casas, residências no Maranhão. Como fazer isso? Recuperando a CAEMA e implementando o programa Água para Todos. A CAEMA foi muito dilapidada, tem ótimos profissionais que precisam ser valorizados, ouvidos. Eu reuni recentemente com muitos deles, tem uma expertise, uma experiência. Nós vamos recuperar a CAEMA, atrair investimentos públicos e parcerias privadas onde for necessário, ajudar os municípios nos sistemas autônomos e fazer o programa Água para Todos, que a presidenta Dilma... Privatizar jamais. Privatizar jamais. A CAEMA é pública e vai continuar a ser pública. O programa Água para Todos não já existe no atual governo? Seria um outro programa Água para Todos? O programa existe do governo federal, mas ele não é utilizado em toda a sua potencialidade. Nosso estado foi, por exemplo, o que menos recebeu cisternas da Codevasf. Aliás, a Codevasf está no Maranhão graças a um projeto do meu candidato a vice, Carlos Brandão, do qual eu fui relator na Câmara, que permitiu que a Codevasf ampliasse a sua atuação para os vales do Itapecuru e do Mearim. Nós precisamos fazer com que a Codevasf e outros órgãos federais, previstos no âmbito do programa federal Água para Todos, que já existe, possam investir mais no Maranhão, ajudando o governo do estado. Candidato, infelizmente, tempo de TV é tempo de TV. Chegamos ao final do programa. Utilize esse programa quantas vezes achar conveniente e fale com os seus eleitores. Em primeiro lugar, quero agradecer a você, Américo, toda a equipe da TV Guará, aos ilustres jornalistas aqui presentes. Acima de tudo, a você, que nos honrou com a sua audiência, que está na sua casa, no seu local de trabalho. Nós precisamos acreditar no Maranhão, amar o Maranhão de verdade. Eu sou maranhense, conheço o nosso estado. Me preparei a vida toda para esse momento. Me preparei estudando, trabalhando seriamente e, acima de tudo, convivendo com as pessoas. Eu não quero ser um governador distante, um governador que acha que sabe de tudo, um governador que acha que sozinho se governa. Você, se tiver a honra de merecer o seu voto, um governador presente, um governador que dialoga, que compreende as várias realidades regionais do nosso estado, que faz uma boa equipe de governo, que governa segundo critérios técnicos, mas, acima de tudo, uma pessoa que tem muita coragem. Eu sempre tive muita coragem na minha vida. Sempre enfrentei os poderosos assim, de cabeça erguida, com brilho no olhar, com coração aquecido de quem tem esperança, de quem acredita na vida. As dificuldades que todos nós passamos devem servir para nós aprimorarmos a nossa presença no mundo. Eu vivi momentos muito difíceis na minha vida, mas acho que essa experiência fez com que eu possa estar aqui hoje ainda com mais fé. A imensa fé que eu tenho em Deus, a imensa fé que eu tenho na vida, a imensa fé que eu tenho que eu posso ajudar outras pessoas. Eu sou servidor público há 25 anos e, como governador, quero continuar a ser servidor público. Uma pessoa que serve à sociedade, uma pessoa que aplica bem o dinheiro público e que respeita todas as pessoas desse imenso, querido e promissor estado que é o Maranhão. Convido a todos a acreditarem como eu acredito no nosso estado, confiarem na nossa proposta política e peço a ajuda de todos, a sua ajuda, a ajuda da sua família, porque é assim que a nossa campanha é feita, com muita determinação. Hoje eu tenho muita confiança de que as coisas vão dar certo. E se eu tiver essa oportunidade, que é o que eu peço, uma oportunidade,
Eu tenho certeza que daqui a 4 anos o Maranhão vai ser diferente, o Maranhão vai ser bem melhor. Com isso, a qualidade de vida do nosso povo vai ser à altura do que todos merecem. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela acolhida na sua cidade, muito obrigado pela ajuda. Vamos em frente. Avante, com força e fé. E assim, a primeira sabatina da TV Guará chega ao seu final. Tivemos hoje o candidato Flávio Dino. Boa noite.